dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Vamos de destaques. PEC da transição deve ser votada hoje na Câmara dos Deputados. Após a diplomação, Brasília é palco de tumulto depois da tentativa de invasão na sede da Polícia Federal. O presidente do Parlamento Europeu diz que escândalo de corrupção envolvendo a vice-presidente é um ataque à democracia europeia. A Argentina e Croácia definem hoje o primeiro finalista da Copa do Catar. Tudo isso a partir de agora. A PEC da transição deve ser votada hoje na Câmara dos Deputados. A expectativa é que o texto seja aprovado da forma que foi enviado pelo Senado. Mas o grupo de parlamentares quer sugerir emendas. Vamos conferir. A equipe de transição espera que o plenário da Câmara dos Deputados já comece a analisar a PEC. Já aprovado no Senado, o texto não vai passar por comissões da Câmara, após ter sido incorporado a uma outra PEC que já tramitava na casa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva querem agilizar os trâmites para que a proposta comece a vigorar no início do próximo ano. Para isso, precisa entrar no orçamento de 2023, que deve ser finalizado nesta semana. Mas há um movimento de parlamentares com a intenção de frear a tramitação e fazer com que o texto seja modificado, com reduções no prazo e nos valores da PEC. O Senado aprovou a ampliação do teto de gastos em 145 bilhões de reais para bancar o incremento do Bolsa Família e garantir a continuidade de outras políticas públicas sociais. Mesmo com as divergências, aliados de Lula estimam que já há 350 votos favoráveis de deputados para passar a proposta sem modificações. Por ser uma PEC, é preciso a aprovação de 3/5 dos parlamentares. No caso da Câmara, 308 dos 513 deputados devem dar o aval ao texto em 2 turnos. Acontece hoje em Brasília um encontro para marcar o encerramento dos trabalhos de transição governamental. O presidente eleito Lula deve participar do ato para agradecer o empenho de todos os voluntários na elaboração de propostas para os primeiros dias do novo governo. Divididas em mais de 30 áreas, as equipes já finalizaram os relatórios com diagnósticos e propostas para 2023. O relatório final da transição deve ficar pronto entre os dias 19 e 20 de dezembro, segunda e terça-feira que vem. A documentação vai ser apresentada aos membros do alto escalão do futuro governo. E ontem, o presidente eleito Lula e o vice, Geraldo Alckmin, foram diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral. A medida encerra o processo eleitoral deste ano. A partir de agora, falta apenas a posse. Em seu discurso, Lula chorou como na primeira vez em que recebeu um diploma presidencial. A diplomação contou com as presenças do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e membros do Judiciário, entre eles a presidente do STF, ministra Rosa Weber. Também compareceram os ex-presidentes José Sarney e Dilma Rousseff, além dos ministros já anunciados pelo novo governo, Fernando Haddad, Flávio Dino, Rui Costa e José Múcio, e a esposa de Lula, Janja. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, fez a leitura e entregou o diploma ao presidente Lula e ao vice Geraldo Alckmin. A diplomação confirma o resultado das urnas e formaliza Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin como presidente e vice para o próximo mandato a partir de 1º de janeiro de 2023. No discurso, após receber o diploma das mãos do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, Lula afirmou que a disputa eleitoral foi marcada por fake news, assédio eleitoral e tentativas de restrição de liberdade. O presidente eleito disse ainda que a diplomação é uma vitória não só da Frente Ampla, mas da democracia brasileira. Esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente, é um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Novamente, como na primeira diplomação em 2002, Lula se emocionou ao mencionar os desafios do ex-metalúrgico eleito pela 3ª vez sem diploma de ensino superior. Quem passou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora
é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentar o arbítrio nesse país. Eu sei o quanto custou, não apenas a mim, quanto custou ao povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia nesse país. Reafirmo hoje que farei todos os esforços para, juntamente com meu querido companheiro Geraldo Alckmin, cumprir o compromisso que assumi não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida, fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo para as pessoas mais necessitadas. Após a fala de Lula, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, também fez um pronunciamento. Afirmou que a cerimônia de diplomação encerra o calendário eleitoral deste ano e consolida o resultado das urnas. Nas eleições de 2022, a presente diplomação tem um duplo significado, pois além do reconhecimento da regularidade e legitimidade da vitória da chapa presidencial, composta pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, essa diplomação atesta a vitória plena e incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados, que já identificados, garanto, serão integralmente responsabilizados. Um forte esquema de segurança foi montado do lado de fora do tribunal para evitar o acesso de manifestantes ou ataques. Centenas de policiais militares do Distrito Federal fecharam as ruas e fizeram a segurança do prédio do TSE. No começo da tarde, apoiadores de Lula estavam nos arredores do tribunal. Ao final da cerimônia, o grupo se dispersou sem nenhuma ocorrência. Essa segunda-feira também foi marcada por violência e vandalismo em Brasília. A Polícia Militar entrou em confronto com manifestantes contrários ao resultado das urnas em frente à sede da Polícia Federal. A confusão teve início após a prisão de um cacique indígena pela suposta prática de condutas ilícitas em atos antidemocráticos. Policiais dispararam bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha na tentativa de dispersar os manifestantes. Houve vandalismo e veículos foram incendiados. A situação ficou tensa após a detenção do cacique José Acácio Chavante. Ele foi detido por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, devido a indícios da prática dos crimes de ameaça e perseguição. Moraes ordenou 10 dias de prisão temporária. De acordo com a imprensa, os confrontos começaram após uma tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal para libertar o cacique. De acordo com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, a ordem já foi restabelecida e a polícia continuará nas ruas. Veja a seguir, o presidente do Parlamento Europeu diz que escândalo de corrupção envolvendo a vice-presidente é um ataque à democracia europeia. E você vai ver também, a Argentina e Croácia definem hoje o primeiro finalista da Copa do Catar. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo. Agora são 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília e voltamos com destaque internacional. A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, se pronunciou sobre as denúncias de corrupção envolvendo a vice-presidente da casa, Eva Kaili. Ela afirmou que o caso é um ataque à democracia europeia. Não se engane, o Parlamento Europeu, caros colegas, está sob ataque. A democracia europeia está sob ataque e nosso caminho de sociedades democráticas livres e abertas está sob ataque. Visivelmente abatida, a líder maltesa confirmou ter acompanhado pessoalmente uma das apreensões realizadas em Bruxelas e prometeu uma investigação interna para analisar o ocorrido.
There will be no sweeping under the carpet. We will launch an internal investigation to look at all. Não vamos varrer para debaixo do tapete. Vamos lançar uma investigação interna para analisar todos os fatos relacionados com o parlamento e para analisar como os nossos sistemas podem se tornar ainda mais seguros. Não haverá negócios como de praxe. Lançaremos um processo de reforma para ver quem tem acesso às nossas instalações, como essas organizações, ONGs e pessoas são financiadas. Que ligações com países terceiros elas têm. Pediremos mais transparências nas reuniões com atores estrangeiros e aqueles a eles ligados. For more transparency on meetings with foreign actors and those linked to them. O escândalo explodiu após operações de busca feitas em Bruxelas e da detenção de 4 pessoas, incluindo a eurodeputada grega Eva Kaili, vice-presidente do Parlamento Europeu, por corrupção e lavagem de dinheiro. A denúncia trata do pagamento de enormes subornos por parte de um Estado do Golfo para influenciar votos e cargos no parlamento. Em meio às investigações, o governo do Catar negou qualquer relação com o caso. O traficante de armas russo, Viktor Bout, aquele que foi libertado na troca de prisioneiros entre os Estados Unidos e a Rússia na última semana, se afiliou ao Partido Liberal Democrata Russo. Uma cerimônia para celebrar a filiação foi organizada em Moscou pelo LDPR, sigla da legenda. Após o evento, Bout, apelidado de Mercador da Morte pelas autoridades americanas, e o líder do partido, Leonid Slutsky, atenderam à imprensa. O partido LDPR e especificamente Leonid fizeram muito nos momentos mais difíceis para ajudar minha família e a mim pessoalmente. Viktor há muito tempo é próximo ao LDPR, portanto sua filiação ao partido hoje é uma continuação lógica de seus pensamentos, que foram formados durante um período muito difícil de sua vida. Você pode dizer, olhando para ele, que ele passou anos nas circunstâncias mais difíceis? Bout, condenado a 25 anos de prisão em 2012 nos Estados Unidos, esteve envolvido em uma troca de prisioneiros na última quinta-feira. Pelo lado russo, a estrela do basquete americano Brittney Griner, detida desde fevereiro, foi entregue a autoridades americanas. E vamos então falar de Copa do Mundo. Depois de 2 dias sem jogos, a bola volta a rolar no Catar. A primeira seleção finalista do torneio será conhecida hoje. Vamos então conferir a tabela, a agenda com o jogo de hoje. A Argentina e a Croácia vão fazer então a primeira semifinal às 4 horas da tarde. E amanhã vai ser a vez da França enfrentar o Marrocos, também às 4 horas da tarde. Os perdedores desses jogos disputam o 3º lugar no sábado. E a grande final acontece domingo com as 2 seleções vencedoras. E a Argentina tem dúvidas para a escalação da equipe que entra em campo hoje para uma busca, então, por uma vaga na final da Copa. 2 jogadores argentinos estão suspensos e não poderão jogar. A Croácia deve manter o mesmo time que eliminou o Brasil nas quartas de final. Os hermanos vivem um clima de dúvida, já que não se sabe se o técnico Lionel Scaloni vai manter a linha de 5 defensores adotada diante da Holanda ou se vai voltar a uma formação com apenas 4 jogadores na defesa. Recuperado de um desgaste muscular, o meia Ángel Di Maria pode ser a grande novidade. Já os laterais Montiel e Acunha, suspensos, estão fora da partida. Estou convencido de que são um grande time, com grandes jogadores e, sobretudo, passam a sensação de um grupo unido, que é o que interessa. Será um jogo difícil. Nas semifinais de uma Copa do Mundo pela 2ª edição seguida, a Croácia quer ir ainda mais longe e decidir outra vez o torneio mais importante do futebol. E o adversário desta terça-feira traz boas recordações para a seleção europeia. Em 2018, os croatas bateram a Argentina por 3-0 na fase de grupos do Mundial da Rússia. Se do lado sul-americano há mistério em relação à escalação e existe até a possibilidade de uma mudança no esquema, do lado croata o técnico Zlatko Dalic não deve fazer grandes alterações. Em coletiva de imprensa, Dalic encheu seus jogadores de confiança e disse que aposta no jeito croata de jogar futebol para chegar a mais uma decisão. Eu tenho total confiança nos meus jogadores. Eles demonstraram grande qualidade e muita força de caráter. Não teríamos alcançado as semifinais sem eles. Não vamos fazer grandes adaptações para enfrentar nosso adversário. Sabemos as qualidades deles, mas a Croácia tem o seu jeito de jogar e vai em busca da vitória.
O vencedor do confronto entre Argentina e Croácia decide a Copa do Mundo contra o classificado de França e Marrocos. A grande final acontece no próximo domingo, em Lusail. E seja qual for o resultado de hoje e até da Copa do Mundo, um argentino já merece um título. O título de herói. Estamos falando de um médico, torcedor, que salvou a vida de um turista durante um voo. O homem sofreu um infarto enquanto assistia a partida da seleção contra a Holanda pelas quartas de final. Vamos conferir. Na ocasião, a aeronave estava passando por uma turbulência quando um homem de 65 anos, de nacionalidade chilena, começou a passar mal. O passageiro pediu ajuda para a tripulação, que informou que ele seria atendido assim que o avião estabilizasse. Mas quando foram socorrer, as equipes notaram que a situação era mais grave. Foi quando questionaram se havia algum médico no voo e um homem prontamente se apresentou. Vestindo a camisa 10 da seleção argentina, o profissional, que não quis se identificar, pois qualquer colega faria o mesmo, prestou assistência. Ele disse que quando se aproximou do homem e conseguiu falar com ele, notou que a situação era típica de um infarto e pediu para que a tripulação mantivesse a calma e que levassem até ele uma caixa com remédios e um desfibrilador, que não foi necessário utilizar, já que o passageiro estava medicado, e pediu para aguardar uma evolução antes de tomar qualquer decisão. Quando o avião aterrissou em Posadas, o paciente estava totalmente lúcido. Ao descer da aeronave, o médico foi aplaudido pelos demais passageiros. E agora a gente traz, antes de encerrar, uma informação de última hora, inclusive trazida por uma funcionária nossa, que ficou parada numa estação de metrô aqui em São Paulo por conta da chuva por mais de uma hora. Uma falha de energia paralisou a operação na linha 4, amarela do metrô de São Paulo, desde as 7h30 da manhã. Nas imagens feitas, então, pela nossa editora Rosângela Saraiva, que ficou presa por uma hora no metrô, elas mostram a superlotação que vocês veem agora nas plataformas e o caos na estação. Segundo informações iniciais, por conta das fortes chuvas, aconteceu uma oscilação de energia. Passageiros ficaram, então, assustados e acabaram acionando o botão de emergência dentro do trem, que estava muito cheio e sem circulação de ar. Algumas pessoas acabaram descendo na via. As plataformas estão lotadas. As escadas rolantes e os elevadores também não estão funcionando. Segundo a assessoria de imprensa da Via Mobilidade, a operação está em fase de normalização. Nós trazemos, então, a previsão do tempo para essa terça-feira. Uma frente fria que ela está se espalhando pelo país tem diminuído as temperaturas nas regiões sudeste e sul. A estimativa é que as máximas caiam 5 graus essa semana, mas no sudeste do país o dia continua de muita chuva. A cidade de Contagem, em Minas Gerais, tem sido bastante afetada pelas tempestades, por exemplo. Mais de 200 pessoas ficaram desalojadas após as fortes chuvas no final de semana. Por isso, é, então, necessário atenção. Vamos conferir a previsão do tempo para essa terça-feira em algumas cidades do país. Começamos então por Florianópolis, Santa Catarina. O dia começa com sol, mas deve ter chuva ainda pela manhã e à tarde. A máxima chega aos 27 graus. Vamos agora para o centro-oeste do país. Vamos falar de Cuiabá, no Mato Grosso. O dia começa com sol pela manhã, mas chove pela tarde e à noite. A máxima chega aos 34 graus, bem quente por lá. E para finalizar, falamos novamente aqui de São Paulo. Vamos dar uma olhada como está a situação, o céu por aqui. Está muito chuvoso, tudo nublado e o dia deve ser assim, nublado com muita chuva. A máxima hoje aqui em São Paulo é de 25 graus. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Kleber Werneck chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ele esperamos por você. Até lá!